Tá, eu acho que são dois pontos aí pra gente discutir. A história de ser o melhor jogador do Brasileirão e a questão da seleção brasileira e do lugar do Renato Augusto. Antes da gente discutir aqui, vamos aos números? Bora. Desempenho do São Paulo depois da estreia do Hernanes foi dia 29 de julho. Participação do Hernanes nas chances criadas do São Paulo, 18,9%. Nas assistências, ele tem 21,4% de participação. 20%, vou arredondar, tá? Nas finalizações. Das finalizações no alvo, quase 26%. E o Hernanes participou de 32% dos gols do São Paulo. Marcou 32% dos gols do São Paulo. Porque aí participação aumenta mais se você considerar assistência, né? Então, 32%. Não é pouca coisa, tá? É o artilheiro do time no Campeonato Brasileiro, assim, é indiscutível o São Paulo antes e depois do Hernanes. É indiscutível a importância do Hernanes, não só com a qualidade técnica dentro do campo, mas a liderança do Hernanes. E as declarações do Hernanes, inclusive, né? Aquilo tudo que o Hernanes fala, quando dá uma empolgada, ele vai lá, dá uma segurada, calma, não é bem assim, vamos focar no nosso principal objetivo agora, tudo, enfim, por aí. Vocês não estão vendo aqui, mas o Mário Marra está servindo um cafezinho para o Zé Elias para a gente ficar mais à vontade aqui com o papo. Caiu 1 quilo de açúcar no café. Caiu no café do Zé Elias? Cuidado com o diabetes, hein, Zé Elias? Pelo amor de Deus, hein? Acho que ele vai querer mais café. Cuidado, viu? Hernanes na seleção. Merece. Tá. Mas não é na vaga do Renato Augusto. Juca, peço desculpa até por discordar de você, porque você é um ídolo que eu tenho no jornalismo. Já falei isso várias vezes. O Hernanes eu acho que merece um lugar na seleção brasileira, mas não é na vaga do Renato Augusto, não. O Hernanes não faz a função do Renato Augusto. O Renato, defensivamente, ele é muito exigido na seleção brasileira. Eu cito o jogo contra o Chile, por exemplo, no Allianz Parque, que o Renato fechou o lado esquerdo do Neymar o tempo todo. O próprio Hernanes, quando chegou no São Paulo recentemente, falou isso novamente, quer jogar como meia de criação, ou seja, o meia que encosta no ataque, que tem liberdade para jogar. A função do Renato não é essa. Não é. O Hernanes não teria essa liberdade e não renderia. No entanto, quando você olha para a seleção brasileira e olha a convocação do Diego, opa, peraí, tem coisa errada. Exato. O lugar do Hernanes na convocação não é na vaga do Renato Augusto, é na vaga do Diego, como opção de mudança, como variação tática. Eu acho que ele poderia... É engraçado você falar, poderia ser testado, porque o Hernanes não precisa ser testado na seleção brasileira. Você já sabe o que o Hernanes entrega. Então, no caso do Hernanes, não é teste. Sinceramente, não é teste. É acreditar. É o Tite olhar para o Hernanes e falar, para o espaço que eu tenho nos 23 e que eu tenho levado o Diego, pelo menos é a minha visão, dá para levar o Hernanes, pelo que estão jogando. O Tite sempre, quando fala sobre convocações, ele cita o desempenho nos clubes, o desempenho nos treinamentos, o histórico de seleção brasileira. Então o Hernanes, ele hoje poderia sim ser chamado para integrar o grupo de